Pessoal, lógico que entre os anexos ligados ao vínculo empresarial e reitoria, ó, já fala reitoria, né? Reitorificar e autenticar os campos de ornogramas. Fala organismo que vai falar sobre direitos humanos, pessoas, o secretariado e entre a corporeidade. Não esquecendo sempre que eu estava fazendo teatro aí, com o pessoal ligado ao corpo falado, os corpos que falam, relacionado ao que? Aos campos literários brasileiros, vários autores, né, que permeiam. Alguns que trazem destaque, sempre coloco aqui, coloquei alguns em campos preliminares, né, e depois eu vou voltar à questão ligada às funções de visões, né, questões de reitoria. O que tem a ver? Sempre um poeta também, né, ele traz os campos importantes ligados também ao campo empresarial, importante, né. Qual a maneira ligada ao realismo desde 1881 a 1912? É um realismo. A empresa, a relação, o expediente que ocorre. Depois eu vou só colocar um aqui, depois eu coloco outros em pontos importantes. Colocar é uma questão importante que relaciona a própria prosa, né? Mas depois eu falo, tem o Aloysio de Azevedo, e outros autores, depois eu vou colocar em destaque. Mas antes eu vou falar o que eu estava falando. Esse livro aqui, já falei que eu comprei ele porque a palavra Moisés aqui fala mobilidade, movimento. A palavra mor, só no latim, ela na sua cicla traz origem à motricidade humana. Já falei educação física no século XXI. E tem um livro aqui que eu falo sobre educação física e sociologia. Então vamos lá. Então o ornograma, né? Organograma, que é o organismo, o campo cronológico, onde é o tempo, a estrutura, onde há a pró-reitoria de graduação, entre a seção aqui, onde há aos termos ligados aos departamentos de expediente, departamento de ensino de graduação. Então, é o local onde você está na aula, está inserido, local que vai haver as graduações, que vai trazer maneiras como você vai trazer supérfluas diante do seu modo e método de ver e falar sobre mestre, mestrado, pós-doutorado. Vamos falar que a minha graduaçãozinha eu falei que o meu expediente estava muito grande para ser uma graduaçãozinha. Então, por isso que eu parei de analisar entre as divisões entre o tempo e admissões que são relacionadas à matrícula. Aonde, quando eu faço uma matrícula e faço uma rematrícula, eu estou fazendo um campo admissional ligado também ao corpo relacionado entre os funcionários ligados à universidade e faculdade. Eu estou filiado ali às questões de pesquisas e ao corpo docente. Então, quando você olha um professor, teve uma polêmica, ou é reconhecido nessa leitura ou releitura entre rematrícula ou reitura entre a vida, entre as fábricas de letras, ou campo de admissão, né? Você faz a matrícula, por exemplo, meu período, tranquei, mas tem o meu registro lá, os campos literários, ou seja, é o corpo documental entre meu parecer. Só fiquei 2 anos ali fazendo um serviço social, e entre todas as disciplinas que teve, pode ser 50, 40, 90, 100, eu não passei, nos traz um registro, né, documentário entre o contrato acadêmico. Qual foi por quê? Aí você coloca lá, tem uns campos de análise, você tem lá o fórum, você coloca lá alguns autores e fala por quê. Aí você tem lá o que? São procedimentos que eu coloco em meios cirúrgicos, sociais, que vai nos trazer o parecer que acontece dentro de casa. E dentro da sua casa vai trazer o quê? Não a sua vida pessoal, mas você como pesquisador. Mas, porém, você sendo um pesquisador cuja consequência vai trazer o quê? Registros acadêmicos para o quê? Aumentar e ampliar o que está ligado à motricidade humana e ajustamentos econômicos no cenário, como a previdência que houve aí e outros fatores internos e externos. Então, quando eu falo sobre divisão de avaliação de métodos, é lógico que vai trazer o quê? Cada setor, onde é uma reitoria, aceitou como o setor que eu falei sobre medicina, advocacia, publicidade, moda, pedagogia, administração. Então, essas divisões entre avaliações e métodos vai trazer o campo cronológico para cada um.
Por exemplo, vou colocar hoje na quadra lá, vai ter que analisar o quê? A própria medicina, que é a quadra. Então, a quadra vai ter que ir lá no núcleo, conversar com o professor Guilherme Carvalho, ou com o professor Aldo Júnior, e vão ter que agendar a quadra esportiva, porque tem aula prática de educação física. Entre essas divisões ocorre o quê? Um valor entre a prática e a teoria. Essa era a divisão que eu tinha entre assuntos teóricos e práticos. A maioria das vezes eles davam valor por causa da quadra, eles tinham um valor entre supremacia, mas não tinham muito reformas. Tempos atrás que eu comecei a frequentar o serviço social, começou a ter reformas lá, colocaram algo, ou seja, até campos de audiência, nos traz uma comunicação de massa muito grande. Embora o que o próprio dono da universidade de Vila Velha, qualquer tipo de universidade, vai ganhar? Vai haver trocas, né, de valores entre debates entre professores em congressos e outros professores que são anexados também à própria motricidade humana ligada à economia. Eu falo economia, é um sinônimo de cinesiologia. Por que é um sinônimo? Porque eu estudo o quê? A palavra cinesiologia estuda o quê? Estudo do movimento. Então, movimento é o quê? É a economia, a administração. O que a palavra significa administração? A administração significa o quê? Você é a ciência de administrar, só isso? Ou é ciência ecológica? Ou é ciência que eu administro o meu próprio corpo, a minha própria casa? Essa é a minha própria casa, eu vou administrar porque eu não posso administrar o meu próprio corpo. E se o meu próprio corpo eu administro, então eu vou saber que há potenciais de ação em campos supérfluos ligado à tendência. A palavra A, né? Já demonstra já um campo de que? Essência. Ok? Então, se a palavra administrar também está ligada à arte, só o A, o R. Vê o dicionário de latim para você ver. A palavra A. E vê os campos elementares. Você juntar o A e ministrar é serviço. Eu vou administrar o meu serviço, meu dia a dia diário. Embora alguns colocam Ministério da Cultura, Ministério da Educação, é a ciência da administração, que é a própria cinesiologia. Por isso colocaram um professor aí, um professor de pós-doutor na área de educação física, está aí, não vou falar quem é, ele já foi vice-presidente da República. Não vou falar o nome dele porque não é o Fernando Azevedo, né, que fala que a infância é algo mais extraordinário, não vou citar com a citação direta. Então, aonde há um registro geral, anual total, aonde o objetivo geral tem um objetivo específico. Aqui parece um campo pautável, né? Aonde há uma seção, aonde é uma estatística escolar, onde é uma estatística relacionada a pontos, o próprio professor do ensino superior, por isso que me traz dificuldade muito grande de entrar no mestrado, porque sempre eu vou estar fazendo o quê? Estatísticas. Cada aula é uma tese, cada aula é um meio coordenativo ligado ao organismo do seu corpus, não uma cosmogonia, né? Ligada a si mesmo, mas vai trazer para nós o que? Registros avaliativos. Você viu que eu fui um Paulo mais na escola, Rubem Braga, o Paulo mais não sei qual é, pediu registro, na época que eu estudava, se eu tenho ainda. Vai ver que vai trazer o que? Maneiras transversais que possam trazer, ou seja, miomas, né? Vou falar miolo de pão, vou dizer, o miolo de pão, vai tirar miolo de pão ali que não tem. Vou colocar vários fatores que possa, em suma, ou uma motricidade sumária, que faz parte daquela quadra, que nem tinha cobertura na minha época, aquela quadra ali, o pessoal tinha um medo de entrar ali, porque era porrada, era chute, bofetada. E eu sobrevivi, eu nem parecia, ficava lá, só garotada de grande. Eu não cheguei nem a essa idade, é lógico que eu tô com a barba branca aqui, mas não peguei essa idade ainda, peguei a idade, que ó, eu sabia o quê? Meus devidos fins em corpo, eu sabia que eu não tinha estrutura. Ok? Então nos traz análise e expedição. Análise e expedição nos traz registros. Então, o que eu quero dizer? Quando eu pedi um anexo lá na escola pública aqui, escola municipal da prefeitura de Vila Velha, são anexos ligados também ao bloco geral, o registro geral de faculdades, entre núcleos. A tese é essa. As pautas também, quando você coloca temas, está ligado também aqui, ó, ao realismo, né, e as edições atualizadas que ocorrem.
São temáticos. Então, a motricidade humana,